vamos começar, porque eu acho que todos já conectaram, beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também podem perguntar, fechou? Então, como vocês viram no primeiro ano, né? Tem vias sensitivas, como por exemplo essa do olfato, né? Eu estou sentindo o cheiro, né? O óptico também tem via sensitiva, certo? E eu tenho alguns pares que têm a interação motora, certo? Por exemplo, o 11º par, tá? Eu vou tentar falar assim pelo número para vocês, porque daí, tipo assim, é para vocês já focarem, para ficar bem perdido mesmo. O 11º par. Qual é o 11º? Eu não sei, mas a partir de hoje vocês vão saber, tá? O 11º par, por exemplo, é um par motor, tá? É um par motor, é um acessório, tá? É para eu fazer isso aqui, ó, mexer o ombro, mexer a cabeça para um lado, para o outro, rodar a minha cabeça. Então, só nessa bobeira aqui que eu acabei de fazer, eu avaliei o 11º par para vocês. Um par que é exclusivamente motor. Não pode ser só isso. Pessoal, é rodar a cabeça do paciente, olhar para um lado, olhar para o outro, tá? Vocês vão ver que é facinho, tá bom? E claro, vai ter uma regrinha ou outra para você cumprir nessa avaliação, tá? E, inclusive, tem alguns pares que são tanto motores quanto sensitivos, tá? O trigêmeo, por exemplo, né? Ele atua nessa parte aí, ele é sensitivo, ele é motor. O próprio facial, em algumas circunstâncias, ele é sensitivo, ele é motor. O próprio nervo, o glossofaríngeo, por exemplo, também, tá? Então, esses pares vão se encaixando nesse exame físico, tá? Então, é muito importante que vocês tenham em mente quem é quem. Isso é o mais importante, quem é quem. Tá? Já ficou bem claro para vocês. Então vamos começar lá. Esse desenho aqui é do Lânio. Eu acho legal, principalmente esse daqui, tá? Não tem no livro de vocês, porque ele discrimina quem é quem, tá? O olfatório, o óptico, o oculomotor, sabe? E ele vai falando mais ou menos, né, que região ou que estrutura esse nervo ele inerva, tá? O vago, tem todo isso aí. Então, é um desenho para vocês baterem o olho, pararem aí, coisa de 2 minutinhos para relembrar de anatomia, tá? Para relembrar. E aí, vamos lá. Exploração do primeiro par. Como que ela é feita? Na aula de hoje também já vamos bater direto nessa avaliação, que é o que importa, tá? Depois vocês vão ter esse material e aí vocês podem ler com toda a calma do mundo, tá? O que importa, pessoal? Eu preciso saber, tá? Se o meu paciente está conseguindo sentir o cheiro das substâncias, tá? E o que eu vou fazer, tá? A princípio, tá? Vocês vão ver que diversas manobras dessas avaliações vão ter versões diferentes, tá? Então tome muito cuidado, sigam sempre o livro, tá? No YouTube mesmo tem um monte de avaliação de par craneal. Eu não vou falar que está errada, mas que está estranha pelo nosso cotidiano, tá? Então vamos tentar seguir sempre o livro. E eu tentei achar fotos ou vídeos, que também vão ter alguns vídeos, muito parecidos com o que a gente vai utilizar na prática, tá? Então é bater o olho, decorar a fotinha e o vídeo e treinar em alguém que não tem erro, tá? Então, vamos lá. O que vocês precisam fazer? Para avaliar esse primeiro par, o examinador, a gente precisa de algumas substâncias que tenham cheiro, tá? E o livro recomenda café, baunilha, chocolate e o Porto traz, inclusive, canela. Tá? Essas 4 substâncias. Tá? E aí já vem a primeira dúvida. Olha só, é fácil fazer o cara sentir o cheiro, mas vamos raciocinar. Tá? Da onde diabos vocês vão ter canela no bolso no hospital? É difícil. Né? Café, às vezes eu consigo até um café lá, mas também não é fácil. Tá? Café não é todo hospital que tem, por exemplo. Café eu consigo. Vamos supor. Baunilha, pior ainda. Chocolate, talvez alguém tenha na bolsa. Já sei então. Posso usar álcool? Porque eu tenho álcool na bolsa. E álcool tem cheiro, certo? Não, pessoal. Vocês não vão poder usar álcool, por exemplo. Ou seja, por que não?
porque vocês não vão poder usar substâncias irritativas, tá? Vocês têm que utilizar substâncias que tenham um aroma agradável. O objetivo não é irritar, tá? Porque se eu irritar esse nariz do paciente, eu já vou estar avaliando o quinto par, tá? Estou lá no trigêmeo, tá? É um reflexo que a gente tem, o nasofacial. É outra história. E eu não quero avaliar ele, eu estou avaliando o primeiro, tá? Então são substâncias como chocolate, café, baunilha ou canela, tá? Outra recomendação, o pote que vocês vão utilizar, recomenda-se que seja um pote opaco, ou seja, que não é transparente, justamente para o teu paciente não ver o que está ali dentro. Se ele vê um copo de café transparente, e aí ele vai te falar café, tá? Então é uma recomendação que ele não consiga ver, tá? E já que não é para ele ver, inclusive, o teu paciente deve estar com os olhos fechados, tá? Nunca se esqueçam disso, sempre com os olhos fechados. E aí o que vocês vão fazer? Vocês, como examinadores, podem ocluir uma das narinas dele, tá? E com os olhos fechados, vocês vão pedir para ele inalar a substância que vocês estão dando para ele. Não encosta no nariz dele também, porque senão o coitado vai puxar de uma vez e aí vai entrar tudo no nariz dele, né? Vai irritar. Então, uma distância aí razoável, tá? Vamos dizer assim. Vamos ter esse filtro, vamos ter essa noção. E aí você vai solicitar que ele cheire essa substância. Muito simples, tá? Coloquei duas fotos para vocês, por quê? Aqui em cima, ó, o examinador está tampando o nariz dele, tá? E aqui embaixo, o próprio paciente está tampando o nariz. Tem alguma dessas que está errada? Não, tanto faz, tá? Ou o paciente, ou o próprio, ou o examinador, ou o próprio paciente. Não tem problema nenhum. Com os olhos fechados. E também, claro, avaliei esse lado, eu vou depois avaliar o outro lado, tá? Outra coisa, lembrei, não tenho, né? Falei que eu não tenho, só tenho ali na minha bolsa, por exemplo, chocolate, tá? Eu poderia utilizar, porque agora eu lembrei na minha cabeça aqui. Às vezes no hospital tem enxaguante bucal, ou às vezes alguém tem na bolsa mesmo, enxaguante bucal, ou até mesmo pasta de dente, tá? Esse daí vocês poderiam utilizar. Pasta de dente, um enxaguante bucal, tá? Chocolate, tá bom? Café. Estou falando essas coisas porque é algo que talvez vocês tenham em mãos. Não adianta falar essência de baunilha, de canela, que eu sei que ninguém anda com isso no bolso, tá? Então, esse daí sim. Álcool não, porque irrita, tá? E aí a avaliação, olha só esse videozinho que eu coloquei. Todos os pares eu achei um vídeo para vocês. Olha lá. Então tá ali o examinador com a paciente, olhos fechados. Olha o potinho dele, ó. Não é um pote transparente. Ocluiu, sentiu, cheiro de café, ela falou, vamos supor. Então, pro outro lado, agora você sente cheiro. Cheiro do quê, senhorita? Cheiro de canela, vamos supor que ela falou. Perfeito. Avaliei o primeiro par. É só isso, gente, que vocês têm que fazer. O detalhe é, não posso esquecer de pedir para ele fechar o olho e eu tenho que avaliar os dois lados, tá? Esse é o detalhe, muito simples, tá? Muito simples. Beleza? As alterações em si é o seguinte, o teu paciente pode não sentir cheiro, vamos pegar alguns conceitos aqui, que a gente vai chamar de anósmia ou anosmia, tá? É onde o teu paciente tem ausência do olfato. Anósmia ou anosmia, tá? Quando ele sentir pouco desse olfato, bem fraquinho, né? A gente vai chamar de hipósmia, a redução do olfato, tá? Do olfato. Parósmia, pessoal, é algo que talvez já confunda um pouco. Cacósmia é o seguinte, você deu lá o chocolate para a pessoa cheirar e ela já fecha a cara assim e fala, nossa, doutor, cheiro de esgoto. Porra, como assim cheiro de esgoto? Te dei chocolate, tá? Ou te fala cheiro de lixo, tá? Então, cacósmia é a percepção de maus olores, tá? A pessoa só sente cheiro fedido, tá bom? Então, essas são basicamente as alterações.
E outro detalhe interessante do par olfatório, se vocês pararem para ver, justamente estamos em época de Covid, infelizmente, né? Um dos primeiros sintomas da Covid, justamente essa perda do olfato, né? Essa anosmia, né? A hipósmia, por exemplo, tá? E vocês viram que nesses pacientes é comum também a gente encontrar a perda do paladar. Então a perda do paladar também ela anda muito assim, ó, lado a lado com a perda do olfato, tá? Inclusive, geralmente o teu paciente também vai manifestar, tá? Assim, ele fala, doutor, eu também estou sentindo um pouco o gosto, não estou sentindo muito bem o gosto. E vocês podem pegar assim que essa alteração do primeiro par, entre diversas causas, certo? Causas, ou seja, tumorais, neoplasias, causas relacionadas com isquemia vascular, ou uma causinha ridícula, como um resfriado. Teu paciente está resfriado. E aí ele não sente cheiro mesmo, tá? Não é o fim do mundo. Ou pacientes, assim, o senhor de idade, né? Quanto mais a idade vai avançando, a pessoa vai sentindo menos cheiro também, por exemplo. O drogado, né? Que faz o uso de drogas inalatórias, como a cocaína. Então, esse tipo de paciente tem uma tendência, né, a ter uma hipósmia, por exemplo. Tá? Mas nada assim do outro mundo. Tanto é que esse par aqui nem é tão relevante para essa avaliação. Mas a gente tem que saber porque ele está dentro dos 12. Bom? Dúvidas com relação a esse par, pessoal? Alguma pergunta? Que já vamos para o próximo. Segundo par. O par óptico. Já adianto uma coisa para vocês aqui com esse par óptico. Cuidado para não confundir ele com o oculomotor, tá? Que é o terceiro par. O segundo é o óptico. E como a gente avalia o segundo par? Vamos lá. Na avaliação desse segundo par, nós vamos ter basicamente 4 provas, tá? São 4 provas. Vamos avaliar a agudeza visual, certo? Vamos avaliar a visão de colores, avaliar o campo visual e o exame de fundo de olho, tá? Então, a avaliação do segundo par, vocês já viram que é um pouquinho mais completa, tá? Mas não é difícil, é muito boa, inclusive, tá? Então, agudeza visual, visão de colores, campimetria, que é o campo visual, e o exame de fundo de olho, tá? Vamos por partes. Primeira avaliação, agudeza visual. Quem usa óculos aqui, com certeza já foi, né, no oftalmo e provavelmente já se deparou, né, com uma tábua dessa, tá? E essa tábua justamente é para buscar agudeza visual, tá? Essa tábua que vocês estão vendo aqui é chamada tábua de Snellen, tá? Então, para avaliação da agudeza visual, eu vou utilizar a tábua de Snellen, tá? Que é para a visão distante, tá? Essa tábua aí, quem já foi no oftalmo, fica colada lá na parede. E é uma tábua padrão, tá? Ela é certinha, o tamanho das letras é certinho, tá? Não é qualquer um entrar no Google e imprimir de qualquer jeito. E ela fica colada no fundo da parede. Por quê? A avaliação dela é a distância, tá? E o livro não traz essa distância, só fala assim, a distância, tá? Recomenda-se que o teu paciente esteja a 6 metros dessa tábua aí, tá? Então, basicamente, eu estou sentado aqui, essa tábua tem que estar a 6 metros de mim, tá? Colado lá no fundo da sala, por exemplo, lá na parede, tá? E aí, como vocês viram, né? Isso aqui não precisa de vídeo. Que letra é essa? E. Que letra é essa? F. T. P. I. Assim por diante, tá? Até que ele não consiga mais enxergar, tá? Então, estou avaliando o quê? A agudeza visual. Se não for essa tábua de Snellen, nós temos também a tábua de Jäger, tá? Ou essa que vocês estão vendo aí de Jaeger, tá? Tábua de Jäger ou de Jäger, tá? Que é para uma visão de perto, tá? Eu não coloquei ela aqui porque não tem a foto dela no livro, mas ela basicamente são textos, tá? Que você vai dar lá e o teu paciente vai ler para você, tá? Tábua de Jäger, tá? Em torno de 30 centímetros. Aqui ele vai estar segurando aqui na frente, tá? 30 centímetros. Então, uma é para longe, a outra é para perto,
Tá? Eu estou avaliando o quê? A agudeza visual. E aí, começam a mudar as coisas. Se o teu paciente não conseguir ler essas letras, nem os números, nós vamos utilizar a visão conta-dedos, que é assim, quantos dedos tem aqui? 2. E aqui? 3. E aqui? 1. Isso se chama visão conta-dedos, tá? Conta-dedos. Ele não consegue ver quantos dedos tem. Ele sabe que tem alguma coisa aí na tua mão, mas ele não consegue te falar, doutor, eu sei que tua mão está aí na frente, mas eu não consigo te falar quantos dedos tem. Isso vai se chamar agora visão em vulto, tá? Visão em bulto, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então ele só vê teus dedos, mas não consegue te falar quantos tem. Tá? E se ele não consegue ver os dedos, não consegue ver esse vulto, ele só vê que tem tipo assim uma luz. Tá? Só está conseguindo enxergar uma luz. E a gente chama essa visão de visão de luz. Tá? Visão luz. O paciente só consegue enxergar um feixe luminoso. Tá? Não está vendo muita coisa além disso. Tá? Então, a agudeza visual se avalia perante a tábua de Snellen para a visão à distância, tá? Cerca de 6 metros. A tábua de Jäger para uma visão mais cercana, cerca de 30 centímetros. A visão conta-dedo, certo? Que eu vou mostrando os dedos da minha mão para o paciente, de perto também, inclusive. Não conseguiu ver os dedos, eu estou diante da visão em bulto. Não conseguiu ver essa visão em bulto, só está vendo uma luz, visão de luz. Tá? Muito fácil essa avaliação. Difícil é lembrar o nome dessas tábuas e para que cada uma delas serve. E aí as alterações, pessoal, é o seguinte, ó, como está o desenhinho lá, tá? As alterações. Tá? Ah, um detalhe fundamental, como que diabos eu esqueci disso? Olha, para vocês verem como que a gente esquece esses detalhes. Vocês vão fazer esse exame, gente, sempre um olho de cada vez, claro, um olho de cada vez. Então, vocês vão pedir para o paciente ocluir um dos olhos, tá? E aí vocês vão pedir para ele identificar essas situações, né? As letras, a mão e etc. E olha esse detalhe que também ninguém fala pra gente. Ao fechar o olho, o teu paciente tem que fazer essa daqui, uma mão em concha. É essa mão aqui que ele vai usar, uma mão em concha. Vai fazer uma concha. Eu sei que concha em espanhol é outra coisa, né? A concha. Mas aqui, uma concha. Mão do bebedor de água de novo. Porque se ele apertar o olho dele, assim, ó, tô apertando meu olho, quando eu soltar, eu vou ver tudo meio que embaçado. Já tô vendo embaçado aqui, já ficou ruim. Então, ele só vai ocluir assim, ó, uma conchinha, sem apertar o olho, tá? Alguns, o oftalmo mesmo, eles têm tipo uma plaquinha que coloca aqui na frente do olho também, tá? Mas como a gente não vai ter, mão em concha, né? Mão de bebedor de água aqui. Fechou? E aí um olho de cada lado, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? E aí as alterações, vamos correr, né? Porque tem mais 10 pares ainda, tá? A ambliopia é a diminuição dessa agudeza visual, ou seja, o teu paciente aí é míope, né? O teu paciente tem uma catarata, o teu paciente, por exemplo, tem uma retinites, e aí ele não está enxergando legal, tá? A cegueira, você pode falar assim, inclusive, né? Porra, o cara não viu de longe, o cara não viu de perto, não enxergou a mão, então esse cara tá cego. Legal, mas o termo que vamos usar agora é amauroses, tá? A ausência da visão, tá? Então é uma cegueira, uma perda da visão, se chama amauroses, tá bom? Amauroses. E você pode pensar, inclusive, assim, eu vou tentar pegar de cada par também um motivo de consulta plausível, né? Um motivo de consulta de uma avaliação do segundo par, por exemplo, pode ser o seguinte, o paciente chega assim para a doutora Natália. Doutora Natália, aí ela pergunta, por que o senhor veio aqui? Ah, doutora, eu estou enxergando umas manchas no meu olho direito. Tá entendendo? É um motivo de consulta. Manchas no olho direito seria um motivo de consulta. Claro, com as palavras do paciente. E aí eu vou fazer toda essa avaliação aqui para ver se o esquerdo não tem essas manchas também, por exemplo. Tá? Para ver a causa, né? Uma retinite pigmentária, por exemplo, e etc.
tá? Então é um motivo de consulta. E aí, continuando com o segundo par, avaliamos a agudeza visual. Lembra que eram 4 etapas. Segunda etapa é a exploração das cores, tá? E essa visão das cores, né? A gente vai utilizar uma tábua chamada tábua de Ishihara, assim como vocês estão vendo aqui, tá? Provavelmente vocês estão vendo aqui um número 25, aqui o número 29, 45, 8 e assim por diante, tá? Se o teu paciente ele é, por exemplo, daltônico, ele não vai enxergar 45 aqui, ele vai te falar outro número, tá? Até coloquei as tábuas aqui na frente já comparando o normal com o do paciente daltônico, para vocês verem como que é interessante, inclusive. Mas além desse daltonismo, eu falo daltonismo porque é algo bem frequente, inclusive. Não frequente de aparição, mas eu sei que vocês já ouviram falar, tipo, errou uma cor, fala brincando, pô, você é daltônico por acaso, né? Então, para fazer essa avaliação do daltonismo, a gente utiliza a tábua de Ishihara, tá? Mas, além desse daltonismo, o teu paciente pode te relatar, por exemplo, já vamos lá para as alterações, tá? Uma acromatópsia. A, de novo, sem cromo, de cor. Tá? Então, ele não enxerga cor. Ah, então ele vê o quê? Então, ele é cego. Não, ele enxerga. Só que ele enxerga tudo preto e branco, por exemplo. Tá? Então, se chama acromatópsia ou acromatopsia. Tá bom? O daltonismo é a alteração ali no azul, por exemplo. E aí muda o vermelho dele, muda o verde dele. Tá? E aí a alteração das cores. Ele só tem essa percepção distinta, né? A afetação lá da retina, que lembra aí dos conos e bastones lá da retina, tá? E aí ele tem outras alterações também, como, por exemplo, essa daqui, ó, monocromatópsia, onde o teu paciente só enxerga uma única cor, como, por exemplo, amarelo. Essa xantópsia aqui, ó, né, tem lípido, tem gordura, e aí ele enxerga tudo amarelo. Só enxerga amarelo, não consegue ver outra cor. Tá? Então, alteração de cores. Tá? E olha que interessante esse desenho aqui. Ó. Aqui vocês estão vendo o número 5. Eu acho. Tá? Se alguém não estiver vendo o 5 aí, já avisa também. Número 5. Tá? O paciente que ele é daltônico, ele enxerga o número 2 aqui. Você mostra esse 5, ele te fala 2, doutor. Você mostra para ele 29, ele vai te falar 70. Tá entendendo? Tá? Ele está enxergando, mas a cor faz com que ele enxergue outro número. Tá? 74 aqui na Ishihara, ele vai ver 21. E aí, por exemplo, o Arthur pode falar assim, cara, mas beleza, legal, eu nunca vi essa tábua na minha vida. Tem essa tábua no hospital, essa Ishihara? Eu tenho uma tábua dessa para andar no bolso? Como que funciona? Seguinte, pessoal, não tem. Não tem. E vocês também não andam com a dessa no bolso. Ferrou. Como que vocês vão fazer se não tiver essa tábua? Vocês podem pegar cartazes com distintas cores, tá? Então, eu não tenho, por exemplo, tenho que fazer avaliação de cor, eu pego, sei lá, vamos supor, peguei aqui esse livro, mas no caso eu teria um papel lá com uma cor. Aí eu pergunto pro meu paciente, que cor é essa? Ele vai me falar azul. E eu posso melhorar ainda se eu perguntar assim, azul o quê? Azul claro, azul escuro, é azul o quê que você está vendo? Doutor, é azul escuro. Legal. Aí eu paro com esse, fazendo propaganda dos livros. Ó. Livro de semiologia, da Sanar. Se quiser comprar, tem desconto depois comigo. Depois você pega uma outra cor e pergunta, que cor é essa? Cor amarela. Livro também da Sanar, quem quiser comprar, tá? E aí você está avaliando as cores. Claro. Agora, o que vocês não podem fazer, por exemplo, é pegar... Pega um aqui. É pegar um livro desse aqui, ó. Preto. E perguntar, que cor é essa? Aí ferrei, né? Porque eu não estou avaliando cor nenhuma. É preto aqui, branco aqui. Aqui eu não posso fazer. Eu tenho que pegar papéis, cartazes que tenham cores. Azul, amarelo, vermelho, pelo menos, tá? Preto, não. Continuando. São os macetes aí que vão passando. Terceira etapa do segundo par. A campimetria, tá? Aqui já começa a ter que fazer uma manobrinha, tá? Então,
o que é isso aqui? O campo visual. O que é um campo visual? Campo visual é o seguinte, ó. Se eu pedir para vocês olharem no meio dessa tela, olhar para mim aqui, ó, na minha cara, na ponta do meu nariz, olhar na ponta do meu nariz, e eu estou bem no meio, certo? Eu tenho certeza que alguma coisa aqui do lado vocês estão enxergando ainda. Por exemplo, eu estou olhando reto aqui, mas eu estou enxergando minha garrafa de tereré bem aqui do lado, tá? Ou a impressora desse outro lado, tá? Então isso aqui é o meu campo visual lateral. Tá? E eu também tenho um campo visual superior e inferior. Tá? E é esse campo visual aqui, ó, que a gente vai avaliar agora. Tá? Como que é feito? Vamos lá, com toda a atenção do mundo, isso aqui confunde. Vocês têm que estar na mesma altura do paciente de vocês. Tá? Não posso avaliar, não posso fazer a campimetria de pé e o meu paciente sentado. Tá? Então já vacilei. Estão na mesma altura, como vocês estão vendo ali na foto, tá? Outro detalhe, vocês têm que estar, vocês não podem estar muito perto do paciente de vocês, nem muito longe, tá? O livro fala assim uma distância de 50 centímetros, mas, tipo assim, porra, o que é 50 centímetros? Eu não tenho muito essa noção, tá? Então, vocês podem fazer o seguinte, é a distância de um braço teu no ombro dele. E aí eu tô ali, opa, já sei mais ou menos que meu braço aqui tem 50 centímetros. Tá? Essa é a minha distância que eu tenho que estar do paciente, de um braço. Você estica teu braço, você vê. Tá? Então eu não posso estar muito perto, nem muito longe. A minha referência vai ser meu próprio braço. E aí, olha isso aqui que agora confunde tudo. Vocês vão pedir para o paciente tampar um dos olhos. Por exemplo, vamos seguir essa foto aqui de baixo. O paciente tampou o olho esquerdo, que nem esse guri aqui, tá? E aí, vocês, como avaliadores, deverão tampar o olho direito, tá? Aqui mora um dos problemas. Como que eu erro essa avaliação? Tampar o meu esquerdo também, tá? Então, se o teu paciente tampou o esquerdo, eu vou tampar o meu direito, tá? Vai ser o olho contrário, porque eu estou avaliando junto o mesmo lado que ele aqui, tá? E se ele tampasse, como está na foto de cima aqui, o olho direito, eu tamparia o meu olho esquerdo. Tá? Então, cuidado com isso, porque sempre o pessoal se confunde. Parece fácil, mais uma vez, olhando foto e olhando vídeo, que vocês já vão ver. Mas no dia, na hora, vocês ficam tudo assim. O pessoal fica tipo assim, ai meu Deus, qual dos dois que eu fecho? E agora? Entendeu? Então, tipo, confunde muito. Tá? Então, tampou o olho, vocês vão tampar o oposto. Isso quer dizer que se ele tampou o esquerdo, eu vou tampar o meu direito. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Tá? Tem também algumas formas diferentes, mas não erradas. Tá? Prestem atenção. Tá? Vocês vão com o dedo de vocês, tá? Então, vou supor aqui, eu estou tampando o meu, faz de conta que tinha alguém aqui comigo, mas vocês já vão ver o vídeo. Tá? E aqui, ó, eu não posso trazer o meu dedo muito perto do paciente, nem muito perto de mim. Tá? Então tem que ser no meio aqui. Tá? E aí, ao colocar meu dedo aqui, eu vou perguntar se ele está enxergando meu dedo. Tá? E isso supondo que eu tenho uma visão normal também. Tá? E ele mantém a mirada na ponta do meu nariz. Tá? Isso é importante. Você vai pedir para ele continuar olhando para o meu nariz e me falar se ele está vendo minha mão aqui ou não. Tá? O meu dedo aqui ou não. Tá? Podem fazer na casa de vocês, façam aí do outro lado. Estiquem o braço de vocês para ver o ponto que tu enxerga o teu dedo, olhando para o lado. Tá? Olhando, desculpa, reto aqui. E aí, alguns doutores fazem esse movimento aqui, ó. Vocês vão solicitar que ele avise quando ele vê esse dedo mexer. Tá? Ou assim, tá? Não isso, ó. Isso aqui não, ó. Fazer barulho não, tá? E nem mexer a mão de uma vez. Porque tu vai confundir o exame, ó. Tô aqui, aí eu mexo a mão assim, ó. O paciente viu o braço balançando, ele vai falar, eu tô vendo, doutor. Não, é coisa discreta, tipo. Tá vendo? É uma mexidinha discreta. Ou vou trazendo aqui, tá enxergando meu dedo aqui? Tá? Então tô avaliando essa campimetria, tá? Vocês já vão ver o vídeo, tá? De forma discreta. Tanto lateral, quanto superior e inferior, tá? Vamos ver, eu coloquei um videozinho aqui
também. Cadê? Aqui. Tá? Ó, sempre a mesma altura do paciente, tá? Se o paciente ocluiu o direito, você está ocluindo o teu esquerdo, tá bom? E olha lá o dedinho do examinador. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Tá mostrando o dedo lá, você tá conseguindo ver meu dedo? Sim, senhor. Sim, senhor. Mexe. E agora? Mexe, sim, senhor. E lembra, a mirada dele sempre para o examinador. Mexe. Perfeito. Perfeito. Fim. Tá? Avaliei o campo visual desse paciente. E, claro, depois eu vou fazer com o outro olho a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Alguns doutores vão aproximando a mão, assim, tá? Vão trazendo ela para ele indicar até onde ele está vendo. Dentro para fora, de fora para dentro e por aí vai. Tá? Tanto quanto aparece, quanto desaparece o dedo. Também pode ser feito. É um exame que confunde. Tá? Esse daqui é um dos que confunde na avaliação dos pares. Né? Confunde um pouco. Tá? Eu tentei achar vídeos assim, muito parecidos com o que a gente costuma usar aqui, né? O exame feito basicamente dessa forma. E as imagens também, queria que vocês olhassem para essas fotos sempre com carinho, tá? Não são fotos à toa, tá? Tipo, de que lado que ele está tampando, de que lado que o paciente está, né? A mão, a cabeça, tá? E aí, tá, isso aqui eu não vou entrar muito... Oi? Então, o paciente fica olhando o médico, não pode seguir o dedo. O olho do paciente fica olhando diretamente para o médico, isso? O teu paciente, Carla, você vai pedir para ele olhar para a ponta do teu nariz. Tá. O exame que ele vai seguir o dedo é a avaliação do terceiro par, tá? Por isso que eu tô falando para vocês irem com cuidado, que confunde mesmo. Ó, o terceiro par é o óculo motor, é o movimento do globo ocular mesmo. Aqui eu não quero avaliar ele. Aqui eu tô avaliando se ele está enxergando. O óptico é avaliar se ele está vendo algo, tá? Foi boa pergunta também. Então, eu peço para ele olhar a ponta do meu nariz. Por exemplo, fica olhando a ponta do meu nariz, mas se o meu dedo mexer lá longe, se você enxergar, você me avisa. Isso, perfeito. É isso aí. É isso aí mesmo. Ótimo. É isso aí mesmo. Tá? Essas alterações campimétricas aqui, eu não vou entrar em detalhe com vocês hoje, porque a gente tem todos os outros pares ainda, tá? Mas vocês têm o material, é só para explicar quando o teu paciente não enxerga um dos campos, um quadrante, por exemplo, tá? Um dos lados, tá? E aí sim, a gente tem essas alterações, as hemianópsias, as quadrantópsias e etc. Mas depois, quem sabe no repasso a gente fala com mais calma elas. Tá? Esse aqui é o mais fácil de todos, o exame do fundo de olho. Tá? Ainda estou no segundo par. Lembra que o segundo par se dividia em 4 provas. Agudeza visual, exame de cor, a campimetria e o fundo de olho. O fundo de olho, pessoal, eu deixei em vermelho ali para vocês, escrito assim, oftalmologista. Por quê? A gente não vai fazer esse exame. Então é fácil, né? Claro, vocês vão encaminhar o teu paciente para um oftalmo, tá? Então o exame de fundo de olho eu só vou citá-lo. Eu vou citar, tá? Mas eu não vou fazer. Eu vou encaminhar o meu paciente para um oftalmo, tá? Então, caso perguntem para vocês, por exemplo, Ana Grazi, avaliação do segundo par. Fechou. A Ana Grazi fala lá. Doutor, ó, o segundo par é o óptico. Eu vou avaliar agudeza visual com as tábuas de Snellen para visão longe, Jäger visão de perto, visão de contadedos, visão em bulto e visão de luz. Certo? Beleza? Depois eu vou fazer a avaliação da visão de colores com a tábua de Ishihara, tá? Vou fazer o exame de campimetria, tá? Detectar o campo visual do meu paciente e vou fazer o exame do fundo de olho, tá? Legal? Tá, beleza. E esse exame de fundo de olho, como que você vai fazer? Doutor, eu não vou fazer o exame de fundo de olho. Eu vou encaminhar meu paciente para um oftalmologista, tá? Então eu não faço isso daqui. Pronto, ficou bem fácil pra gente, finalmente, tá? Beleza? Mas eu tenho que citá-lo, pelo menos. Fechou? Então, o segundo par é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas em relação ao segundo par, em relação a essas manobras? Terceiro par, gente. Aqui,
parece difícil, tá? Parece muito largo essa parte. Tipo, porra, o terceiro par é um saco. Mas não é que é um saco. É porque aqui a gente vai avaliar 3 pares juntos. Então, por mais que você pense, nossa, ele vai ser muito extenso. Mas não é que vai ser extenso. Eu já vou avaliar 3 de uma vez, tá? Eu vou avaliar o terceiro, o quarto e o sexto par, tá? Eu vou avaliar o par, o óculo motor, o troclear, tá bom? E o abducens, tá? Então, a avaliação desses 3 pares é feita de forma conjunta. Por quê? Vamos lá também. Esses pares aqui, gente, eles inervam a motilidade do globo ocular. Motilidade extrínseca e o terceiro também traz a motilidade intrínseca, inclusive, tá? E aí o que acontece? Se eu pedir para vocês, como a Carla acabou de perguntar, eu vou pedir para ele acompanhar meu dedo com o olho, legal. E aí, ó, por exemplo, estou pedindo para ele acompanhar essa caneta aqui com o olho, tá? Para um lado, para o outro, para cima, para baixo, um X, blá, blá, blá. Eu avaliei o terceiro par, certo? Olhando para cima, olhando para baixo, olhando para dentro, tá? Olhando na diagonal, inclusive, também. Eu avaliei o sexto par, quando eu peço para o meu paciente olhar para fora. Essa mirada aqui, ó, para fora é o sexto par, tá? Que ele inerva o reto externo, tá? Ou reto lateral, tá? E essa mirada oblíqua, tá? Que eu solicitei o meu paciente para ele olhar, tá bom? Para baixo e para dentro, ao fazer um X aqui, ó, ele olhou para baixo e para dentro, é função do quarto par, tá? Do quarto par, patético que seja, tá bom? Então ele vai desplaçar o globo ocular para baixo e para dentro, tá? Então, isso aqui pode parecer um pouco difícil. Ainda mais para quem não lembra muito de anatomia. Mas associe assim, ó, fica muito fácil. O sexto, reto externo. O que ele faz? Ele traz o olho para fora e medial, reto aqui, ó. Do jeito que eu estou aqui olhando, eu vou olhar aqui, ó. Aqui. Reto externo. Fechou? Reto externo. Puxei o olho para cá, para fora. Tá? O quarto par, que é o patético, o troclear, o que ele vai fazer? Ele inerva o oblíquo maior, então ele desplaza o meu olho para baixo e para dentro. Então, mesmo o olho, olhem para esse aqui, para cá, para baixo e para dentro. Tá? Essa é a função dele. Tá? E o terceiro par, tá? Que é o óculo motor mesmo, todos os outros movimentos. Olhar para cima, olhar para baixo, olhar para dentro, de forma medial. Tá? E aí é com o terceiro par. Além do que a inervação da pupila, tá? Da pupila e da pálpebra também é do terceiro par. Tá? E essa avaliação do movimento ocular, gente, não tem como avaliar só o movimento do reto externo, tá louco? Então eu avalio todos esses movimentos, avaliando o terceiro, o quarto e o sexto par. Tá? E aí, como o terceiro também inerva a pupila, eu vou fazer a avaliação com a minha lanterninha da pupila do meu paciente, tá? Com reflexo fotomotor. Tá? Então, é tudo aqui essa avaliação, tá? Então, mais uma vez, a gente não perder muito tempo. Leiam com atenção esses desenhinhos aqui, ó. Tá aqui reto externo? Já escreve aqui, ó, sexto. Oblíquo maior, escreve aqui, quarto. O restante aqui é tudo terceiro. Fechou? E aí, o que o teu paciente pode ter, gente? Ele pode ter... Só uma dúvida rapidão. No quarto par, se tiver alguma patologia nele, o olho vai estar desplazado ou o paciente não vai conseguir desplazar ele para baixo? Então, já vamos chegar nessa parte aí, quando tiver patologias nos pares. Primeiro a gente vai entender quem é o quarto par, o que ele inerva e o que ele faz, o normal. Né? Beleza, não, tranquilo. E é bom que o Arthur já perguntou isso, que eu vou explicar da forma mais simples para vocês. Por exemplo, o sexto par, que é o mais fácil de entender. O que ele faz? O objetivo dele é trazer o olho... Peraí, eu vou desenhar aqui. O objetivo dele é trazer o olho. Isso aqui confunde muito, inclusive. Sexto par, reto externo. Vem aqui, ó, sexto. Inerva o reto externo.
O objetivo dele é fazer isso aqui, ó. Trazer esse olho para cá. Tá? Por isso que o olho está aqui, centrado no meio, porque ele puxa ele para cá e o interno aqui. Então, ele deixa certinho aí no meio. Tá? Se eu tiver uma lesão nesse sexto par, a gente tirou ele do jogo aqui, ó. Tiramos o sexto par do jogo. Não tem o que inerva o reto externo. Esse olho aqui, ó, ele vai ser completamente puxado para dentro aqui. Tá entendendo? Porque não tem mais o músculo que traz ele para fora. Então, a mirada desse paciente com lesão no sexto par, provavelmente vai ser aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui, pintar de preto para fazer o olhozinho. Então, desconsiderem essa bolinha aqui do olho dele. Então, se eu tiver uma lesão no sexto, o olho dele vai ficar aqui agora. No meio eu falo em questão de altura e de forma interna. Vai ficar para dentro e no meio. Porque o músculo que estirava esse olho para fora, ele não está funcionando. Tá? Então, o olho do paciente de vocês vai ficar aqui dentro e medial, por lesão do sexto par. Tá? E aí, claro, que nem a Carla perguntou, se o paciente está vesgo. Se vocês ficarem vesgo aí na casa de vocês agora, vocês vão ter uma visão dupla. Tá? Então, esse teu paciente com alteração desses pares, ele pode ter uma visão doble. Seja essa visão na horizontal, seja na vertical, inclusive. Tá? Dependendo do par. Por exemplo, o quarto, que teu olho vai para cima e para dentro, tá entendendo? Ele vai ter uma visão dupla vertical. Se ele for descer uma escada, por exemplo, ele não sabe onde pisar. Cadê o degrau, por exemplo? Tá? Porque ele tem uma visão dupla. Tá? E dependendo da situação, inclusive, eu não queria falar essas coisas, eu estou falando demais. Tem algumas situações onde teu paciente tem esse estrabismo aí que a Carla perguntou, e ele corrige esse vesgo dele fazendo isso aqui, ó. Ele deixa a cabeça dele curvada para o lado e aí o globo ocular dele meio que fica reto. E a visão dele fica normal de novo. E aí, na hora que ele está com a cabeça assim, o globo ocular dele, né, tende, não tem a musculatura para segurar, fica com a visão dupla. E aí ele vira a cabeça assim de lado, e aí, opa, a visão arrumou. Tá? Então, depende da situação também. E essa avaliação aqui, gente, vamos lá para a avaliação, que é muito fácil. Tá? Vocês vão fazer o seguinte, cuidado com essas duas fotos aqui, ó. Coloquei essa foto que é do Argente, inclusive, e essa do livrinho de manobras, daquele Barré, tá? E já falo para vocês que a de baixo, que é a do livrinho de manobras, faz muito mais sentido do que a do Argente. E já vou explicar o porquê, tá? Se eu estou aqui com essa caneta e eu estou solicitando que o meu paciente faça isso aqui, ó, prestem atenção, olhem para mim para vocês acertarem isso. Se eu pedir para qualquer um de vocês aí seguir essa caneta aqui, ó, e eu vou mexendo ela para o lado, vocês têm uma grande tendência a fazer isso aqui com a cabeça, ó. Por mais que vocês não queiram. Vocês têm essa tendência a acompanhar com a cabeça. Tá entendendo? Então, como a gente traz aqui, ó, cuidado. Tá? Cuidado. Porque o recomendável é, olha aqui embaixo. Olha a mão do examinador. Segura no queixo do teu paciente. Porque daí tu evita que o teu paciente mexa a cabeça. Você não quer avaliar a cabeça dele, o movimento. A gente quer avaliar o movimento do globo ocular. Tá? Então, o certo é segurar no queixo. E aí, tu pede para ele seguir a tua caneta. Tá? Beleza? Alguns doutores sugerem segurar aqui na cabeça com os dedos basicamente aqui, ó, segurando nas pálpebras. Segurando, não é puxando. Tá? Só segura aqui na cabeça, bem aqui no meio, que foi justamente o vídeo que eu coloquei para vocês. Tá? E aí, também evito do paciente mexer a cabeça. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão andar com a caneta de vocês ou com o dedo de forma vertical, de forma horizontal, de um lado para o outro, certo? Depois de cima para baixo, como se vocês estivessem escrevendo uma letra H no vento, tá? E vão terminar esse H fazendo um X, tá? No meio desse H. Porque aqui, só de fazer esse H, pessoal, ridiculamente, eu avaliei toda a musculatura ocular extrínseca, tá? Avaliei reto externo, ó, mirando para fora, sexto par, ok. Avaliei fazendo o X, os oblíquos maiores e menores,
tá? E avaliei toda a musculatura do terceiro, reto superior, reto inferior e etc. Tá? Fim, eu falei, a avaliação é mais fácil do que eu estudar o par em si, tá? Olhem com atenção esses desenhos e entendam que cada par inerva, tá? Aqui o vídeo, para vocês verem, do médico fazendo com a mocinha. Olha a mão dele, tá segurando a cabeça dela. Ele não tá errado, como eu falei para vocês. Eu recomendaria vocês segurarem no queixo, inclusive. Mas ao segurar a cabeça, no por trás ainda, que eu não coloquei para não confundir, vocês podem erguer um pouquinho a pálpebra do paciente de vocês. Quando ela mirar para baixo, quando fizer essa mirada aqui para baixo, tu ergue um pouquinho a pálpebra dela. Vocês vão ver aqui no vídeo. Espero que vocês estejam vendo. Olha lá. Avaliando, né? Reto externo, reto interno, tá? Trouxe a mirada para um lado, tá ali, de boa. Estou avaliando do outro lado agora, reto externo, reto interno. Já avaliei o sexto e o terceiro aí no meio, tá? Também. Levei para cima, estou avaliando o oblíquo interno, o oblíquo maior, tá? O oblíquo menor, nessa visão de diagonal aí, que é do quarto par, inclusive. Olha lá o que eu falei para vocês. Ergueu a pálpebra porque tá olhando meio que para baixo, tá? E terminei o exame. Tá? Essa é a avaliação do terceiro, do quarto e do sexto par. Avaliamos 3 pares de uma vez. Nessa brincadeira de desenhar um H e fazer um X no meio. Fim. É isso que vocês têm que fazer. Tá? Olha lá, ele está terminando, ainda não terminou. Continua avaliando. Pronto. Tá? Avaliação da motilidade extrínseca desse olho. E como, inclusive, né, falei para vocês, porra, para que eu tenho que fazer essa avaliação? E a Carla até perguntou, paciente que tem o estrabismo, é vesgo e tal. O motivo de consulta do teu paciente pode ser esse aqui, ó. Doutora, eu tô tendo uma visão dupla. Não sei, eu tô com um problema na minha visão aí e eu tô tendo uma visão dupla, às vezes. Quando eu olho para um lado assim, eu enxergo 2. Opa! Aí, calma aí, vamos fazer a avaliação do oculomotor, do abdúcens e do troclear, tá? Então, no caso de motivo de consulta de visão dupla, tá? E essa parte de nistagmo aqui, a gente vai fazer uma outra aula, de outra avaliação. É que ele só é mencionado aqui, que é esse movimento também do globo ocular, já viram, né? Vai para um lado, para o outro, ou para cima e para baixo, ou rotatório. Mas como o nosso objetivo são os pares hoje, deixa o nistagmo um pouquinho aqui de lado. Também posso avaliar ele no 8º par. Né? Lá no 8º eu comento um pouquinho melhor ele. Olha só, olhem com carinho para esse desenho. É esse desenho que vocês têm que ter no caderno de vocês aqui, basicamente. Lesão do 3º par. Pálpebra caída. Pitose palpebral. Ergo a pálpebra desse paciente, aí ele não vai conseguir mexer para cima nem para baixo, porque o terceiro faz tudo isso. Lesão do 4º par. Lembra? A função do quarto era para baixo e para dentro. Olha o jeito que fica o olho. Para dentro e para cima. Tá? O quarto não está funcionando. Então, ele está solto para esse lado aqui. Tá? E o 6º par, não era quem trazia o olho para cá, para fora, essa mirada para fora? Como está solto aqui, ó, ele puxou para dentro. Então, é no meio e para dentro. A lesão do 6º par. Tá? Isso aqui pode parecer difícil no começo para pegar. Mas, gente, depois vocês vão pegar que é fácil. E a avaliação em si, que é fazer aquele Hzinho lá com X, é de graça. O mais difícil é entender essa alteração, que nem o Arthur tinha perguntado agorinha. E aqui o outro desenho, também do 6º. Olha como que funciona. Porque tá aqui é fácil de ver desse jeito. Mas olha lá. O paciente está com o quê? Parálise do 6º par esquerdo. Certo? Parálise do par cranial esquerdo 6º. Perfeito. Então você vai pedir para ele olhar para a direita, ele vai olhar. Certo? Ele vai olhar porque para dentro ele consegue mexer. Você vai pedir para ele olhar para frente e ele vai continuar olhando. Só que olha o olho dele aqui, ó. Não está centralizado como o outro, tá? Já está mais para dentro mesmo. Tá? E você vai pedir para ele mirar para fora, ó, o olho são não vai. Olha esse daqui. Como que ele vai para lá se não tem o músculo daqui que puxa ele para fora? Tá entendendo? O músculo tem, mas não tem a inervação. Então, parálises do reto externo, tá? Do 6º par cranial.
E a avaliação da pupila é legal, inclusive. Como que é feita? A avaliação da pupila é o seguinte, gente. Vocês vão utilizar uma lanterninha dessa daqui, tá? Com luz. Se não tiver uma lanterninha dessa, inclusive a minha tá acabando a pilha, eu acho, vocês vão ter que usar o celular, né? Porque o celular tá na mão aí, todo celular de todo mundo tem lanterna. Eu acho que compensa comprar uma lanterninha dessa, porque é mais higiênico, por exemplo. Você não vai tocar teu paciente, tocar no teu celular. E fora a parte ética também. Porra, esse cara é doutor, não tem uma lanterninha daquela? Pelo amor de Deus, isso aqui na época eu paguei $10. Né? O dólar hoje está a R$6. Tá caro pra cacete, mas compensa. Né? Beleza? E aí, como que vocês vão fazer essa avaliação da pupila? Porque tem uns segredinhos também. Vocês não vão deixar o paciente de vocês cego. Tá? Então, as pupilas, geralmente, assim como são as de vocês aí, é o que a gente chama de pupila isocórica. Tá? Isocórica. Que estão de tamanhos iguais. São pupilas isocóricas. Tá? Porque vocês vão ver que eu posso ter uma mioses, eu posso ter midríasis, eu posso ter alteração no tamanho dessas pupilas, que aí a gente vai chamar de anisocóricas. Pupilas anisocóricas, de tamanhos diferentes. Tá? Então, tenho certeza que todos vocês aí têm pupilas isocóricas. E além de ser isocóricas, elas são pupilas fotorreagentes. Tá? Então, são pupilas isocóricas e fotorreagentes. Reagem à luz. Tá? Como que a gente faz essa avaliação da pupila agora? Vamos lá. Cadê? Vamos buscar esses reflexos aqui, pessoal. Eu tenho um reflexo fotomotor direto, tá? Onde eu vou pôr a luz diretamente na pupila que eu vou avaliar. Eu vou ter um reflexo fotomotor consensual, onde eu vou pôr a luz nessa pupila, mas eu vou estar olhando a do outro olho, tá? Vou ter o reflexo de acomodação e de convergência, tá? Como que a gente vai fazer? Prestem atenção. Recomenda-se que vocês estejam num ambiente um pouquinho escuro, tá? Se o teu paciente tiver o olho claro, ou quem vocês quiserem testar em casa tiver o olho claro, é mais fácil para ver ainda a contração dessa pupila, tá? Então, é mais fácil. Mas tem um macete para quem tem um olho muito escuro, tipo o meu, assim, para ver um pouquinho melhor ela. Recomenda-se, primeira coisa, um ambiente um pouquinho mais escuro. Tá? Ah, não tem como, mas tudo bem, a recomendação é essa. Segundo, vocês não podem chegar no teu paciente e tacar a luz no olho dele de uma vez, assim, ó, de frente, assim. Senão vocês vão cegar o teu paciente, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, claro, vamos lá, fazer o primeiro, o fotomotor direto. Eu vou solicitar que o meu paciente tampe o olho, certo? Ele pode fazer isso aqui, tá? Ou eu posso fazer isso daqui, inclusive. Porque eu não quero que a luz vá para cá. Mas vamos fazer desse jeito. Fechou um olho. E aí eu não vou tacar a luz diretamente no olho dele. Eu vou vir aqui de fora, ó. Eu vou pedir para ele continuar olhando para mim, tá? E eu vou vir, melhor ainda, vamos melhorar. Eu vou pedir para ele nem olhar para mim, para ele olhar lá para o fundo da sala. Melhor ainda. Porque daí a pupila dele já está aqui meio que pegando uma estrutura lá longe, tá? Então eu já destaco mais ainda essa pupila dele, né? Ela já abriu assim para tentar ver algo longe. Então, ou olhando para mim ou olhando lá para o fundo da sala. E aí, essa luz vocês vão trazendo ela aqui, ó, de fora para dentro. E aí, com certeza, quando a pupila viu essa luz aqui, ela já meio que diminuiu, tá? Então, ó lá, e não taca a luz aqui, vocês vão trazendo de fora para dentro. Eu já fiquei cego só de enxergar essa luz aqui. De fora para dentro. De fora para dentro. Como vocês estão vendo ali, o examinador fazendo com a lanterninha. De fora para dentro, tá? E aí, o que acontece? Para melhorar, inclusive. Melhoramos. Teu paciente tem um olho escuro, que nem eu, por exemplo. O que vocês podem fazer? Vocês podem pedir para ele fechar o olho. Fecha o olho. E aí, o que vocês fazem? Venham com a luz aqui, ó. E aí, na hora que a luz estiver aqui, já meio que na frente, aí vocês pedem, pode abrir o olho. Aí ele abriu. Tá? Porque daí, ao fechar o olho dele, a pupila enxerga tudo escuro. Como se a sala inteira estivesse escura. E aí, ressalta mais ainda esse reflexo fotomotor direto. Tá?
Esse foi o primeiro. O segundo se chama fotomotor consensual, tá? Ou reflexo consensual. Vocês vão pôr a mão aqui, ó, desse jeito, tá? E aí, agora, vocês vão, mesma coisa, colocar a luz nessa pupila aqui, só que vocês vão avaliar, vocês vão estar olhando essa do outro lado aqui, ó. Porque normalmente as pupilas contraem juntas. Então, eu coloquei a luz aqui nessa, tá? E a outra tem que contrair também, tá? Tô com a mão assim, ó. Vocês vão olhar a do lado de lá. Se chama reflexo consensual. Tá? Fotomotor consensual. Beleza? E, deixa eu já mostrar. Aqui o videozinho do tiozinho, olha lá. Ele, ó. Ele tá lá, é que ele tá fazendo todos com a mão assim, mas pode ser tampando a mão, tá? Olha lá, ele tá olhando diretamente nesse olho. E agora, olha lá, ó, a cabeça dele, olha lá. Ó. Ele tá buscando o outro olho, o reflexo consensual, tá? Então são dois. E aqui estamos avaliando o terceiro par, tá? E por último, o reflexo de acomodação e convergência. Para fazer esse, você vai solicitar que o teu paciente olhe lá para o fundo da sala. Tipo assim, um interruptor que tem lá no fundo da sala. Olha para aquele interruptor lá. E aí ele vai ficar olhando para aquele interruptor lá. Tá? Algo muito longe. Então a pupila está ali meio que se adaptando. Imagina como se fosse uma câmera fotográfica. Tá? E aí vocês vêm com um objeto ou com o dedo de vocês, aqui perto do rosto dele, uns 30 centímetros. E aí vocês falam assim, olha, eu vou colocar meu dedo ou uma caneta perto do seu rosto e você continua olhando lá para o fundo da sala. Quando eu avisar, você pode olhar diretamente para o meu dedo, tá bom? Perfeito. Então ele está olhando lá para o fundo da sala, aí você pode olhar para o meu dedo agora, aí ele, olhou para o teu dedo. Então na hora que ele olhou para o teu dedo, meio que essa pupila se acomodou. Tá? Então se chama isso de acomodação. Tá? Podem fazer esse teste na casa de vocês depois, tá? E a convergência é o seguinte, vocês vão aproximando o dedo assim, ó, e aí é como se o teu paciente ficasse vesgo, né? Convergência, o globo ocular, né, tá se convergendo. O paciente está ficando vesgo, tá? Ó, vou ficar vesgo. Ficou vesgo, pronto. Então, acomodação e convergência. E aí a gente avaliou tudo mesmo. Agora avaliamos inteiro, o terceiro, o quarto e o sexto. Lembrando que a pupila é para o terceiro, tá? As fotinhas aqui, todas para vocês. Ó, essa daqui ele tá vesgo, ó. Beleza?